Olá, queridos! Maranata para vocês! Estamos de volta com o nosso novo tema. Hoje nós temos um tema muito especial para tratar com vocês, tá bom? Queremos falar um pouquinho com vocês a respeito dos eventos finais. E o título do nosso tema de hoje é esse aqui, ó, o fim da intercessão de Cristo. E o nosso verso para memorizar está em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 ao versículo 5. Tá bom? Quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Então feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão, nosso louvor. Senhor, nos abençoa com o Espírito Santo e que o Espírito Santo ilumine nossa compreensão desse assunto e nos ajude a colocar os ensinamentos em prática em nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho para receber as notificações, dê o seu ok, o seu beleza e compartilhe esse vídeo para que milhares de pessoas possam ter conhecimento desse assunto que é muito importante, tá bom? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que têm apoiado o nosso canal, que Deus abençoe você e as suas famílias. Amigo, nesse momento, então, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. A minha já está aqui, tá? Essa é a minha Bíblia, tá? Pegue a sua Bíblia e abra lá em Apocalipse capítulo 8, tá bom? Então, o nosso texto, Apocalipse capítulo 8, versículo 3 ao versículo 5, tá bom? Muito bem. Abriu? Já encontrou? Muito bem. Para você que não tem aí a Bíblia, eu vou colocar o texto bíblico aqui na tela para que você possa acompanhar, mas pegue a sua Bíblia depois e confirme se isso realmente está escrito lá, tá bom? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 a 5. Diz assim, começa aqui: veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Esse é o versículo 3. O versículo 4 é dito: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Esse é o versículo 4. O versículo 5 diz: depois o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos e terremoto. Muito bem. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo aí nesse momento com esses versos bíblicos, tá bom? Amigo, essa passagem bíblica aponta para dois momentos da intercessão de Cristo. Dois momentos na vida de Jesus, do seu ministério lá no céu, tá bom? Quando você lê o verso 3, que falou do anjo, né? Esse anjo aí representa Jesus Cristo no primeiro momento, tá bom? No primeiro momento. Qual é o primeiro momento? Bom, o primeiro momento é o início da intercessão. A pergunta é, e onde é a intercessão? E em que lugar ele está? Quando começou a intercessão? Bom, nós vamos responder isso a partir de agora, tá bom? Quando ela começou, onde é que ele está e onde e quando vai terminar, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa que precisa ser entendida e ficar bem claro é que Jesus morreu no ano 31 da nossa era e que ele morreu no dia 14 do primeiro mês, tá bom? Sim, Jesus morreu no dia 14, sim. Ah, Cícero, mas eu assisti um vídeo do pastor Arilton dizendo que Jesus morreu no dia 15. Bom, amigo, olha só, eu quero convidar você a pegar o livro Grande Conflito, da escritora americana. Vai lá no índice desse livro, tá bom? E vai procurar lá no índice o título Profecias Alentadoras. Vai na página 398 e página 399 desse livro aqui, tá bom? Lá você vai encontrar a escritora americana dizendo que Cristo morreu no dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascal havia sido morto, tá bom? Então, lá vai ter essa resposta, a confirmação da escritora americana dizendo que Jesus morreu numa sexta-feira, dia 14 do primeiro mês. Assim sendo, Jesus não foi separado no domingo, dia 10, tá bom? É bem verdade que Jesus entrou no domingo, primeiro dia da semana, a sua entrada triunfal em Jerusalém, mas aquele dia não é o dia 10. Para você entender que não é o dia 10, você vai pegar esse livro, Grande Conflito, vai ler essa passagem que eu estou dizendo para você, e lá a escritora americana vai lhe confirmar que ele morreu no dia 14 do primeiro mês, e é uma sexta-feira, e é só você contar, tá bom? Se sexta-feira é 14, quinta-feira
vai ser 13. E aí você vai diminuindo, tá bom? E você vai ver qual é o dia que cai o dia 10. O dia 10 vai cair na segunda-feira. Então, segunda-feira vai ser 10, é o dia que Jesus se separa, está separado, tá bom? Né? E segunda-feira 10, terça é 11, quarta 12, quinta 13 e sexta-feira 14, como a escritora americana confirma aqui nesse livro, tá bom? Então, vai lá e tira suas dúvidas com relação a isso. Agora, uma vez que Jesus morreu no dia 14 do primeiro mês, naquela sexta-feira, ele cumpriu a primeira festa, a festa da Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal. Só que Cristo, ele descansou do plano da redenção no dia 15, no sábado. Então ele cumpriu a segunda festa, a festa dos pães asmos, tá bom? Cristo é o pão sem fermento. Fermento é símbolo do pecado, Jesus não pecou, mas levou sobre si os nossos pecados, tá? Então ele cumpre a segunda festa, ali no dia 15, descansando na tumba, a festa dos pães asmos. No domingo, primeiro dia da semana, que vai ser o dia 16, ali, Cristo vai ressuscitar como as primícias dos que dormem, cumprindo então a festa das primícias, tá bom? Amém? Muito bem. Agora, a partir dali, Jesus vai passar 40 dias aqui na terra. Cícero, onde está escrito na Bíblia a respeito dos 40 dias? Você vai pegar a Bíblia e vai abrir no livro de Atos, no capítulo 1. Leia o capítulo 1, que lá você vai encontrar o verso bíblico dizendo que Jesus passou 40 dias aqui na terra. Tá bom? Uma vez que completou os 40 dias, tá bom? Jesus vai subir para o céu. Se você contar a partir do dia 16 que ele ressuscitou, o tempo vai sair do primeiro mês, mas o ano continua o mesmo, ano 31. Então, o espaço de 40 dias sai e vai para o segundo mês. E Jesus, então, vai estar ascendendo para o céu, 10 dias antes de se completar os 50 dias da festa do Pentecostes. Se você contar direitinho, você também saberá o dia. Eu sei qual foi o dia que Jesus ascendeu para o céu. Não vou precisar dizer isso agora, mas é uma curiosidade para você ir lá estudar e descobrir qual foi o dia que ele ascendeu para o céu, tá bom? Então, amigo, uma vez que Jesus chegou no céu, ele foi entronizado, tá bom? Uma vez entronizado, aí agora Jesus começa a sua intercessão. A primeira coisa que Jesus vai fazer é, claro, derramar o Espírito Santo, tá bem? Ali em Pentecostes, 50 dias depois, então, ali da sua ressurreição. Então aqui, Apocalipse capítulo 8, versículo 3, aponta para esse momento, amigo, o início da intercessão de Cristo, começando no ano 31 da nossa era, tá? O versículo 4 vai dar seguimento a essa intercessão. E o versículo 5 diz assim: depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos e terremoto. Bom, esse versículo 5 aponta então para o fim da intercessão de Cristo. Então Jesus começa a sua intercessão no lugar santo. Por que ele começa no lugar santo? Porque no lugar santo é onde está o altar de incenso. No ritual do santuário do Antigo Testamento, havia no pátio ali, havia o altar de sacrifício e a bacia com água. Entrando no primeiro compartimento, no lugar santo, havia 3 móveis. Havia a mesa com 12 pães, a mesa com 12 pães, há também o candelabro com 7 lâmpadas, tá bom? E o altar de incenso, tá bom? Ok. E no lugar santíssimo, a Arca da Aliança. Então, amigo, Jesus está ali ministrando a partir do ano 31 no lugar santo do santuário, diante do altar, tá bom? Essa intercessão de Cristo avança então no tempo, tá? Até o final da sua última intercessão. E agora nós vamos entender quando será a última intercessão, em que ano isso vai se dar. Você já sabe que começou no ano 31 da nossa era, tá bom? Eu quero que você leia comigo agora esse texto da escritora americana. Ó. Primeiros Escritos, o título lá é A Terceira Mensagem Encerrada. Eu quero que você leia a página de número 280, tá? O fim da intercessão de Cristo. Então vamos ler? Veja que coisa interessante. Leia comigo. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado volta da terra referiu a Jesus que a sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Isso é Apocalipse capítulo 7. Então vi Jesus, que havia estando a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário, levantar as mãos e com grande voz disse: está feito. Aqui é o fim.
que é que Jesus vai dizer daqui para frente? Veja só. E toda a hoste angelical tirou as suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Aí é o fim da intercessão de Cristo. É a sua última intercessão ali em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, quando ele pega o incensário e atira sobre a terra. Ali é o fim da sua intercessão, aponta justamente para esse momento. Então, com o fim da intercessão, então, acontecem algumas coisas que nós vamos analisar a partir de agora, tá bom? Então preste atenção comigo aqui. Cícero, você disse que a intercessão começou no ano 31 da nossa era. Sim, começou no ano 31 da nossa era. Cícero, e quando que ela vai terminar? Bom, amigo, olha só, ela vai terminar um ano antes de Jesus voltar. E é isso que eu vou explicar para você a partir de agora. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a história do pecado é só apenas 6.000 anos, começando a partir do momento que Adão e Eva pecou, tá bom? Então, amigo, sendo 6.000 anos, 4.000 anos se completam quando Jesus morre lá na cruz no ano 31. Então nós temos ali 4.000 anos da história do pecado, tá bom? Dali para cá deve se contar mais 6.000, mais 2.000 anos, tá bom? Mais 2.000 anos. Então preste atenção, porque dali para cá vai ser contado mais 2.000 anos. E o que é que vai acontecer de lá para cá? Ali Cristo está no santuário celestial, no seu ministério ali no lugar santo, durante esse espaço aí de tempo, tá? E o que é que vai acontecer na sua última intercessão? Aqui comigo, ó. Um ano antes de Jesus voltar, vai se cumprir Apocalipse capítulo 18, versículo 8. O que é que está escrito lá? Em um só dia sobrevirão as suas pragas. Esse um só dia é profético. Um dia em profecia representa um ano. Então, um ano antes de Jesus voltar, deve se cumprir Apocalipse 18. Deve cair as pragas. Para as pragas caírem, tem que Jesus ter terminado a intercessão. Então, olha aqui ó, o texto que a gente leu. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 a 5. O versículo 5, então, aponta para o fim da intercessão. Quando a escritora americana disse lá que quando ele termina a intercessão, ele vai levantar as mãos e com grande voz dizer, está feito, e vai citar então Apocalipse 22, 11, continue injusto fazendo justiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A partir daí, então, o que é que acontece? Você lê lá no Grande Conflito, página 619, o capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia. A escritora americana vai começar esse capítulo citando o texto de Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel. Miguel é Cristo, que vai se levantar e vai sair do santuário nesse momento. Uma vez saindo do santuário, do lugar santíssimo, é o fim do tempo da graça. Entendeu? Então, fim do tempo da graça. E isso deve acontecer quando? Um ano antes de Jesus voltar. Se são 6.000 anos da história do pecado, isso acontece então no ano de 5.999, um ano antes de Jesus voltar. Entendeu? Muito bem. Amigo, eu quero agora explicar para você que a Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, fala da história da criação. E o capítulo 2 fala ali então do 7º dia da semana, tá bom? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Então Gênesis 1 e Gênesis 2 é apenas uma semana, 7 dias. Sendo que o 7º dia é o dia de descanso. Então ali nós temos o sábado semanal, a cada 7 dias. Quando você lê a Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 25, lá vai falar sobre o sábado anual, tá bom? Deus vai falar sobre os anos de trabalho sobre a terra, 6 anos, e o 7º ano será o ano de descanso sobre a terra. Então ali nós encontramos em Levíticos 25 o sábado anual. Mas a Bíblia também fala do sábado milenal. Então, Cícero, aonde está o sábado milenal? O sábado milenal está em Apocalipse capítulo 20. Tá bom? Então, Apocalipse capítulo 20 é o sábado milenal. Então, a história do pecado é de 6.000 anos. Quando se completar 6.000 anos, Jesus vai chegar aqui. Ele vai chegar no último dia da semana, que é o sábado, o 7º dia. O último dia para fechar os 6.000 anos. Então, ele chega aqui.
tá bom? Então, a partir dali, começa o sábado milenal, começando com o primeiro dia da semana, que é o domingo. Vamos avançar comigo aqui, que você vai entender mais sobre esse assunto. Aqui comigo aqui agora. Cícero, o que é que você colocou aqui? Olha só, a sétima trombeta. Cícero, e o que tem a ver a sétima trombeta aí nesse momento? Preste atenção no que eu vou lhe explicar agora, porque isso é muito importante. Nos meus vídeos anteriores, falei para você que a sétima trombeta foi tocada a partir do ano de 1844, 22 de outubro de 1844. Cícero, e até quando nós estaremos dentro do toque da sétima trombeta? Vou lhe explicar agora até quando. Quando você lê Apocalipse capítulo 11, a partir dos versículos 15 em diante, lá já diz que, os versículos 15 diz que quando o sétimo anjo toca a sétima trombeta, vai dizer que os reinos do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Quando que isso vai acontecer? No final da intercessão de Cristo. No final da intercessão de Cristo, Cristo então vai assumir a posição de supremo juiz e ele vai vir nos buscar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Senhor de tudo e de todos. Ele vai receber, aí é o momento de ele começar a reinar. Mas ele recebe tudo isso no fim da sua intercessão, quando ele vai tirar as suas vestes de sacerdote e vai assumir as vestes de juiz, tá bom? Então esse verso se cumpre ali no final, tá bom? Da intercessão. Note que os versos na sequência de Apocalipse 11, 15 em diante, até o 19, vai mencionar que é chegado o tempo de julgar os mortos. Ali aponta para o juízo investigativo que começou em 22 de outubro de 1844. Começou pelos justos mortos e vai terminar pelos justos vivos. Apocalipse 11, 19 diz que abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Ali aponta para o ano de 22 de outubro de 1844, quando Jesus entrou no lugar santíssimo para começar então aí o seu trabalho, né, no lugar santíssimo do santuário. Tá bom? Então, amigo, a partir de 1844 aconteceu o toque da sétima trombeta e nós estamos dentro do tempo da sétima trombeta. E esse tempo vai avançando até o fim da intercessão de Cristo, quando ele vai largar o incensário e dizer feito está. Então, quando ele larga o incensário e diz feito está, vai levanta as mãos e diz isso, ele sai do lugar santíssimo, a porta da graça se fecha. Ali é o fim do tempo com relação à sétima trombeta. E o que é que vai começar a partir daí? A partir daí vai começar as 7 pragas. As 7 pragas. Termina a fase das trombetas e agora entra a fase das pragas. Então, as trombetas não acontecem junto com as pragas, não. As trombetas vêm acontecendo ao longo da história, sendo que a sétima foi tocada em 1844 e vai até o fim da intercessão de Cristo. Daí por diante começa então as 7 últimas pragas. Entendeu? Ficou bem claro isso para você? Amém? Eu depois vou fazer um tema especial sobre as 7 trombetas e esclarecerei melhor sobre esse assunto, tá bom? Amigo, falando sobre a questão das 7 pragas, você pode ler Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 5 até o versículo 8. Abra sua Bíblia e lê lá. Lá vai mencionar o momento em que o tabernáculo do testemunho é aberto e os 7 anjos recebem então as 7 taças da ira de Deus. Ali até o versículo 8 vai mencionar que o santuário vai se encher de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém vai poder entrar ali naquele momento. Terminou a intercessão de Cristo, tá bom? Não tem mediador nem salvador ali para salvar os perdidos mais nesse momento, tá bom? Dali por diante, quem é santo vai continuar santo, quem é sujo vai continuar sujo. Quem está salvo continua salvo e quem está perdido continua perdido. Entendeu como é que é? É assim daí para frente. Então, a partir daí começa então as 7 pragas. Agora eu quero ver com você a questão das pragas. Nós temos aqui a primeira praga. A primeira praga você vai ler Apocalipse capítulo 16, versículo 2. Essa primeira praga, ela é derramada sobre os adoradores da besta, aquelas pessoas que têm o sinal da besta, a marca da besta, tá bom? Você já sabe que o 7º dia da semana é o sábado, o dia do Senhor. Ele é o selo de Deus. O contrário do selo de Deus é o sinal da besta. Tá? Será implantado então domingo como o dia do Senhor. Agora no desfecho final nós chamamos isso de decreto dominical. E isso então será a prova, o sinal, tá bom? Da besta. Muito bem. A praga vai cair então sobre as pessoas que estavam guardando o domingo como o dia do Senhor naquele momento. Tá bom? Eles receberão então a primeira praga. E o que é a primeira praga?
úlceras malignas e perniciosas. É só você ler os versos aqui de Apocalipse 16, versículo 2 em diante, você vai ver isso. Versículo 2. A segunda praga, está aqui, ó. Segunda praga, você vai ler Apocalipse 16, versículo 3. A segunda praga é derramada sobre o mar, tá bom? E o mar vai se transformar em sangue. Nesse momento, a Bíblia diz que vai morrer todo ser vivente que há no mar. Vai ser muito difícil para as pessoas que tiram os seus recursos de sobrevivência do mar, porque nesse período as águas do mar se transformarão em sangue. Então, amigo, vai ser muito difícil para essas pessoas. A terceira praga, vamos aqui comigo então falando sobre a terceira praga. Ela está aqui, ó. Terceira praga, Apocalipse capítulo 16, versículo 4. Bom, a terceira praga então será derramada sobre rios e fontes de águas. E esses rios e fontes de água se tornarão em sangue. E a partir daí as pessoas vão começar a sofrer de sede também, né? De sede. Então elas estão enfermas com as úlceras, o mar está transformado em sangue e agora os rios e fontes de água elas não vão ter água para beber. Então vai ser muito difícil para as pessoas que estiverem vivendo nesse momento dessa praga. Vamos avançar para a quarta praga. Aqui eu tenho então a quarta praga, Apocalipse 16, versículo 8. A quarta praga é derramada sobre o sol, e o sol vai ter poder de aquecer, né? Vai queimar os homens com forte calor. Essa é a quarta praga. Aí está o verdadeiro aquecimento global, aí dentro, tá bom? Então, amigo, o sol vai queimar as pessoas com forte calor. Vai ser terrível. Imagina então úlceras, mar, sangue, rios e fontes de água, sangue, tá bom? O sol aquecendo, né, 7 vezes mais, e essas pessoas padecendo aí nesse momento. Vai ser um momento terrível. A seca vai ser muito grande, tá bom? Nesse período, com aquecimento global aí, desse período aí, tá bom? O versículo seguinte vai falar sobre a quinta praga, aqui no Apocalipse 16, versículo 10. Lá diz que a quinta praga é derramada sobre o trono da besta, que vai se transformar em trevas. Escuridão. Escuridão. Dentro desse momento aí, a escritora americana escrevendo sobre esse assunto, ela diz o seguinte, que essas pragas não são universais. Do contrário, os habitantes da terra seriam todos destruídos. Então, apesar das pragas não serem universais, serão os piores juízos de Deus que já caíram sobre a terra, sobre o mundo. Amigo, é interessante que quando a porta da graça se fechar, quando Jesus terminar a sua mediação, a sua intercessão, Apocalipse 7 diz que os 4 anjos deixam de segurar os 4 ventos. Então vai ter uma terceira guerra mundial, uma guerra que vem do norte, do sul, do leste e do oeste, tá bom? Essa guerra aí será uma guerra terrível, tremenda. Vai ser usado todo tipo de armas, e armas que você nem imagina. Mas para você que é servo do Senhor, que é cristão, a Bíblia diz que nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. A Bíblia também diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também diz que nesse tempo o seu pão lhe será dado e a sua água será certa. Ao passo que os ímpios estarão sofrendo de fome e sede, você vai ter o privilégio de ter o seu pão e sua água certa. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa experiência nesse período será a mesma experiência de Israel quando Deus libertou eles da terra do Egito e conduziu ali pelo deserto. Tá bom? De dia, a coluna de nuvem ali, tá bom? Para proteger do calor do sol. E de noite, essa coluna se transformava numa grande tocha de fogo para iluminar o acampamento. Nesse período, o povo de Deus, alguns estarão presos, mas outros estarão escondidos nas florestas e montanhas, tá bom? Não estaremos aí livres na igreja, congregando como muitos imaginam, tá? Então, amigo, vamos avançar para a sexta praga. A sexta praga está aqui. Sexta praga, Apocalipse capítulo 16, versículo 12 até o versículo 16. É importante estudar sobre essa praga, porque essa praga vai cair sobre o rio Eufrates, tá bom? Ok, vai ser então o momento da secagem do rio para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente. Nesse momento vai sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E são espíritos de demônios que se dirigem aos reis do mundo inteiro para enganá-los e para reuni-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, tá bom? Aí nesse período, claro, estará envolvido
catolicismo, espiritismo, protestantismo apostatado, todos eles envolvidos aí nesse momento em reunir os habitantes, os reis da terra, né, para o desfecho final da história, para a grande batalha que é a batalha do Armagedon. Você precisa estudar isso aí porque algo vai acontecer. A quinta praga foi trevas. O que é que acontece aí então dentro da sexta? Olha o que é que acontece. A personificação de Cristo. Satanás, nesse momento aí da sexta praga, vai fazer a personificação de Cristo. Ele vai aparecer aqui na terra como se ele fosse o verdadeiro Messias, o Salvador. Bom, isso já tem acontecido. Agora mesmo apareceu um Cristo lá em Israel, tá bom? Você já sabe que ali é um falso Cristo, um falso Messias, tá? E isso vai continuar com mais frequência daqui para frente e vai ter o seu auge aqui na sexta praga, onde o próprio Satanás agora faz a personificação, desmascara os outros e aparece como ele sendo o verdadeiro. Nesse momento, ele vai conversar com os governantes do mundo e da cristandade, vai dizer que realmente ele mudou o sábado para o domingo, tá bom? Aí nesse período, e nesse momento, vai sair um decreto de morte para que se matem os santos. E a partir daí começa o tempo de angústia de Jacó, tá bom? Será uma hora de angústia medonha, tá bom? Uma hora de angústia, 15 dias. Então, amigo, vai ser terrível. Os santos vão estar clamando dia e noite por livramento nesse período, tá bom? Então, amigo, aqui, nessa personificação aqui, os demônios estarão atuando com muito poder. Haverá muitas curas aí no meio dos pagãos, dos ímpios aí. Eles vão acreditar que eles estão certos e que nós estamos errados, porque Satanás vai dizer que mudou o sábado para o domingo e que o resultado das pragas é a desobediência desse pequeno remanescente que não quer aceitar o domingo como dia do Senhor. Entendeu? Então, nesse momento, não vai ser fácil para o povo de Deus, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo, você e eu somos mais do que vencedores. Amém? Então, amigo, o que é que vai acontecer daí para frente? Então, vamos avançar para a sétima praga, para a gente entender o que é que vai acontecer, porque a batalha do Armagedon tem o seu desfecho aqui na sétima praga, ou na sétima praga aqui. Então, amigo, Apocalipse 16, versículo 17, começa a partir do verso 17, diz que quando o sétimo anjo derrama a sua taça pelo ar, ouve-se relâmpago, vozes e trovão. E uma voz do santuário vem da banda do trono dizendo, feito está. Essa voz é a voz de Deus que abala o céu e a terra, e nesse momento vai acontecer um grande terremoto. Não vamos aqui misturar a voz de Deus com a voz de Jesus. A voz de Jesus, ela acontece aqui, no fechamento da porta da graça, é quando ele diz, feito está. Mas essa voz aqui é a voz de Deus o Pai. Como que eu sei disso? Basta você ler esse livro aqui, O Grande Conflito, capítulo O Livramento do Povo de Deus. Leia, né, lá que você vai ver a escritura americana descrevendo o assunto, e ela vai dizer a partir daí do verso 17 que essa voz é a voz de Deus o Pai, que abala o céu e a terra, e que ocorre a partir daí esse grande terremoto, tá bom? Aí vai cair a cidade das nações, o terremoto vai ser tão imenso, tão grande, que vai desaparecer ilhas habitadas, portos marítimos que têm se tornado como Sodoma e Gomorra, serão tragados pelas águas enfurecidas. A partir daí é o momento que na batalha do Armagedon aí os ímpios querem destruir o povo de Deus, estão zombando deles, aí vai cair pedra sobre eles, pedras que pesam cerca de 1 talento, 40 quilos sobre esses ímpios aí. Será um flagelo terrível nesse momento, a sétima praga. Tá bom? Nesse momento aí, dessa voz de Deus aqui na sétima praga, Deus não fala só aí, ele vai continuar falando, e será o momento então que ele vai anunciar o dia e a hora da vinda de Jesus. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer agora com relação ao dia e a hora da vinda de Jesus. Olha só, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. O que é que está escrito lá? Está aqui, ó. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Essa quase meia hora é profética. Dentro desse período de 1 ano aqui, 7 dias antes de fechar os 6.000 anos, Deus o Pai, na sétima praga, vai começar a falar. E nesse momento ele vai anunciar o dia e a hora da vinda de Jesus. E qual é o dia, Cícero, que ele vai anunciar? Eu vou lhe dizer agora. Quando você lê Gênesis capítulo 7, tá? Gênesis capítulo 7,
o versículo 1 e 2. Vai falar ali do momento de Deus com Noé. E lá diz que Deus chamou Noé e disse: Noé, entra na arca, porque daqui a 7 dias virá o dilúvio. Então, Deus ali está anunciando para Noé o dia do dilúvio. Daqui a 7 dias. Daqui a 7 dias. Como é que se conta 7 dias? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É assim que se conta 7 dias, tá bom? Então, amigo, aqui nesse momento, há silêncio no céu por quase meia hora. Essa meia hora é profética, é 7 dias. 7 dias antes aqui da volta de Jesus, aqui então, Deus anuncia o dia e a hora da vinda de Jesus, tá bom? Quando Deus anunciar o dia e a hora da vinda de Jesus, ele vai dizer que Jesus vai voltar daqui a 7 dias. Jesus vai voltar e vai chegar aqui no 7º dia, o sábado, o último dia da semana, para completar os 6.000 anos. Porque a partir daí vai começar o sábado milenal. Então, a partir daí, começa o primeiro dia da semana, que é o domingo de um novo milênio. Entendeu? Então, amigo, Jesus chega no 7º dia. Não esquece disso. Foi isso que ele mencionou lá na transfiguração. Tá bom? Ele mencionou isso. Amigo, então, porém, antes desse momento aqui, acontece algo. Acontece algo 15 dias antes. Olha o que é que acontece. 15 dias, destruição de Babilônia. Olha só, você vai ler Apocalipse, capítulo 18, versículo 10, versículo 16 e versículo 19. É os 3 ais sobre Babilônia. Ai, 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 sobre Babilônia. Tá? Nesses últimos 15 dias aí, para a volta de Jesus, Babilônia será destruída. Ela preparou o mundo, reuniu todo mundo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Como é que eu sei também que é 15 dias e envolve esse período? Quando você lê Apocalipse capítulo 17, a partir do versículo 12 em diante, vai falar sobre os 10 chifres. E lá vai dizer que os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder com a besta durante 1 hora. 1 hora. E quanto é 1 hora em profecia? 15 dias. Tá bom? 15 dias. Então, esse é o momento que Satanás chegou, fez a personificação, reuniu os governantes do mundo e da cristandade, decretou ali, então, que os crentes vivos, os servos do Senhor, os remanescentes devem morrer. Começa o tempo de angústia de Jacó para os servos de Deus, clamando dia e noite por livramento. Os ímpios vão cercar, então, ali o povo de Deus, tá bom? E quando eles cercam o povo de Deus, agora Deus entra em ação para o livramento do seu povo. Amém? Na sétima praga, ele entra em livramento. Tá? E aí, Babilônia aí vai ser destruída nesse momento, porque a partir desse momento que Deus anunciar o dia e a hora da vinda de Jesus, a lei de Deus será estampada lá no céu. Vai aparecer lá a lei de Deus. Vai aparecer os 10 mandamentos. E o 4º mandamento, o sábado, estará lá, brilhando como fogo. Eles olharão, vão ler e vão perceber que eles estavam guardando o dia errado, guardando o domingo, e por isso receberam o sinal da besta. E nesse momento agora, as armas que eram para matar o povo de Deus, vai matar os seus falsos mestres, os seus falsos pastores. Os falsos pastores agora vão confessar que realmente estavam errados. E é aí que a igreja de Deus será a primeira a levar o golpe. Os adventistas que apostataram, tá bom? Vão estar ali naquele período, e naquele momento, Ellen White descrevendo isso no livro Primeiros Escritos, ela vai falar sobre a multidão que o lulava em agonia, né? Elas vão olhar para suas vestes e viu que as suas vestes estavam manchadas de sangue, e o que era aquilo? Aquilo era que eles estavam pisando o sábado a pés. Eles serão os primeiros a levar o golpe nesse momento, tá bom? Então começa a matança. Ali, as pessoas estarão revoltadas, estamos perdidos, você é o culpado, e aí começa a matança e a carnificina, tá bom? Ali naquele momento terrível da história, e por fim, o nosso Senhor Jesus chega. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ali Babilônia é destruída ali naquele momento, tá bom? E Jesus chega. Ele prometeu: não se turbe o vosso coração, creio em Deus e creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, disse ele, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Então, amigo, aqui agora é a volta de Jesus. Jesus chegou. E quando Jesus chegar, vai acontecer a primeira ressurreição, tá bom? Quando Jesus chegar, acontece então, amigo, a primeira ressurreição. Preste atenção nesse slide aqui.
quando Jesus chega, acontece então a primeira ressurreição. Nessa primeira ressurreição aí, tá bom? É a ressurreição de todos os salvos de todas as eras. Completou ali os 6.000 anos, tá bom? Os santos vivos estão ali unidos com os santos que ressuscitaram, tá bom? Amigo, nesse momento, olha o que a escritora americana comenta no seu livro Eventos Finais, na página 242. Olha o que ela escreveu. Diz assim: todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Aleluia, glória a Deus. É no mar de vidro que nós vamos estar. É no mar de vidro que nós vamos receber a nossa coroa, a nossa harpa e a pedrinha branca, símbolos da nossa vitória. E aí vamos encher o céu de louvor. Amém? Você está preparado para ir para o céu, para ter um encontro com Jesus? Começa a preparação agora, irmão. Olha o que ela disse. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Esse é o início do novo milênio, A viagem de 7 dias, começando no primeiro dia da semana. São 7 dias de vinda de lá para cá e 7 dias de ida daqui para lá. Ele sai de lá no domingo, chega aqui no 7º, e sai daqui no domingo, chega lá no 7º. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a você. Tá? E que você então se prepare para a breve volta de Jesus. Já sabemos que serão apenas 6.000 anos da história do pecado, tá bom? E que esses 6.000 anos se darão então aí o fechamento em 2027. Esse é o ano da volta de Jesus. 4.000 anos até a morte de Jesus, mais 2.000 anos lá para cá, tá bom? Vai ser, no geral, 6.027, porque o calendário está defasado em 4 anos. O certo é 6.031, mas o calendário nosso está defasado em 4 anos, por isso será em 6.027 no geral da nossa era 2027. Então se prepara, porque se Jesus vai voltar em 2027, no ano 2026 a porta da graça estará se fechando. Então o preparo começa agora para receber o Espírito Santo, para dar o alto clamor, passar pela crise da lei dominical e estar de pé quando Jesus voltar. Se você gostou desse vídeo e ajudar o nosso canal, faça a sua doação. Aqui está o nosso nome, a nossa conta, aqui está o Pix para você nos ajudar com a sua doação. Lembrando que a Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que receber, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Que Deus te abençoe. Maranata para você, meu irmão, e até a próxima. Fica com Deus.